Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, um desembargador federal foi preso hoje no Rio de Janeiro, como parte da Operação Unha e Carne, a mesma que prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Vamos ver os detalhes agora com o Anderson Nascimento. O desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Federal do Rio, na segunda fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações da Operação Zargum. A Polícia Federal tem indícios de que o desembargador ajudou a vazar a ação contra TH Joias. Uma fonte da PF disse que Macário estava em um restaurante com o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, quando aconteceu a ligação para avisá-lo da operação. No celular de Bacelar, os investigadores também encontraram trocas de mensagens entre ele e Macário, que embasaram a operação. Esta não é a primeira vez que o desembargador entra na mira da justiça por irregularidades no exercício do cargo. Ele já chegou a ficar quase 18 anos afastado por decisão do próprio tribunal. Agentes prenderam Macário em casa na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O deputado Antônio Doido também foi preso nesta manhã em uma outra operação realizada pela PF. Agentes encontraram o celular do parlamentar na área externa do prédio, após, segundo fontes, o aparelho ter sido jogado pela janela numa tentativa de evitar a apreensão. Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão no apartamento funcional dele em Brasília. Ele é investigado no âmbito da Operação Igapó, que apura a prática de crimes de corrupção exercidos por uma organização criminosa compostas por agentes públicos e privados. Segundo a PF, os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Estão sendo apurados os delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E olha só essa história, um empresário confessou à polícia que matou a namorada e depois simulou um acidente de trânsito para enganar a polícia. O plano dele foi descoberto por causa de um vídeo gravado no momento em que o carro passou no pedágio. Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, confessou à polícia que matou a namorada e forjou um acidente de carro para acobertar o crime. Inicialmente, a morte de Renai Rosa Gonçalves Amorim, de 31 anos, foi registrada como decorrente de um acidente de trânsito. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ela estava no banco do motorista e o namorado no banco do passageiro, quando o carro do casal invadiu a contramão e bateu em um micro-ônibus. A mudança na investigação, que passou a considerar a hipótese de feminicídio, ocorreu após as imagens de uma câmera de pedágio mostrarem a mulher inconsciente no banco do motorista, enquanto Alisson controlava o volante do veículo. A Polícia Civil ainda não explicou como ele conseguiu acelerar o carro estando no banco do passageiro. Alisson foi detido no velório de Reina. Em nota, a defesa de Alisson disse que ele iria colaborar integralmente com todas as investigações conduzidas pelas autoridades. E olha só, moradores de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ficaram ilhados depois que um temporal de cerca de 1 hora causou muitos estragos na cidade. Ruas ficaram alagadas e crateras foram abertas. Na noite desta segunda-feira, choveu em Juiz de Fora. O equivale a 1/3 da média histórica do mês todo. O temporal de aproximadamente 112 milímetros em apenas 1 hora causou diversos estragos. Pessoas ficaram ilhadas sobre ônibus, outras precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Crateras se abriram e ruas ficaram inundadas. Além do alto volume de chuva, a instalação veio acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 70 km por hora. Vento da nebulosidade e possibilidade de tempestades severas. Esse conjunto de fatores explica por que,
Em pouco tempo, ruas ficaram alagadas, bairros foram tomados pela água e passageiros chegaram a subir no teto de ônibus para se proteger. Segundo a Defesa Civil, o rio Paraibuna subiu 2 metros, alcançando 3,2 metros por volta das 7 da noite. Já o córrego Humaitá, no bairro Industrial, e o córrego Ribeirão das Rosas, no bairro Vila dos Sonhos, deixando ruas próximas alagadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para toda a região. A previsão é de que a instabilidade em atuação na região sudeste mantenha condições favoráveis para temporais em Minas Gerais e se intensifique com a chegada de uma frente fria. A previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na zona da mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. O tempo chuvoso deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira. O calor continua e a previsão é de termômetros variando em até 30 graus. A Defesa Civil alerta que o risco não se limita aos alagamentos. Ao considerar os volumes já registrados e o que ainda está previsto, cresce também a possibilidade de enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis. Olha, vamos fazer agora nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta terça-feira. E ainda falando sobre as chuvas, uma réplica da Estátua da Liberdade de 24 metros de altura desabou no Rio Grande do Sul justamente por causa do temporal. Quem vai trazer as informações é o Guilherme Souza. A estátua instalada em frente a uma loja de departamento na cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, não resistiu ao temporal que atingiu o estado na tarde de segunda-feira e acabou derrubada pela força do vento. A estrutura tinha 24 metros de altura, mas com pedestal chegava a 35 metros. O valor estimado da peça é de cerca de R$1 milhão, com peso aproximado de 3 toneladas. Ninguém ficou ferido. A estátua estava instalada no local desde 2020, quando a loja foi inaugurada na cidade. Em nota, a empresa informou que a estrutura possuía anotação de responsabilidade técnica, documento que identifica o engenheiro responsável pela obra. Também foi informado que será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do desabamento. Conforme a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, além de Guaíba, outros 53 municípios registraram transtornos causados pelo mau tempo, entre eles destelhamentos e quedas de postes e árvores. Olha, a gente continua falando do Rio Grande do Sul. A polícia lá investiga uma creche. Essa creche é suspeita de dopar crianças para elas ficarem calmas. Vamos ver agora na reportagem da Kátia Fantin. Uma creche no Rio Grande do Sul está sendo investigada por suspeita de medicar crianças sem autorização dos pais, com o objetivo de mantê-las mais calmas durante o período de atendimento. A denúncia aponta que os medicamentos teriam causado sonolência nas crianças. Após o caso vir à tona, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar e a Vigilância Sanitária iniciaram as apurações. A creche teve as atividades suspensas de forma preventiva. E se confirmada, a prática ela é considerada grave, já que a administração de medicamentos em crianças só pode ocorrer com prescrição médica e autorização dos responsáveis. O caso agora segue sob investigação e os responsáveis pela instituição podem responder criminalmente. E olha, uma conhecida empresária morreu em um acidente de trânsito com um Porsche em Santa Catarina. A motorista do carro esportivo estava embriagada. Vamos ver agora essa história com a Michele Veiga. A gente cansa de dizer que álcool e direção não combinam, né? E um acidente que chamou muita atenção, não só em Santa Catarina, mas está repercutindo no Brasil inteiro. Foi um acidente com 2 mulheres em Balneário Camboriú, na noite de domingo para segunda-feira, onde um Porsche acabou colidindo com um poste e uma delas acabou vindo a óbito no local. Trata-se de uma empresária de 41 anos, a Aline Dalmolin, que acabou falecendo ali no local do acidente. A condutora do veículo, a Gisele Forneroli, de 57 anos,
já havia consumido bebida alcoólica no local que elas estavam, acabou pegando o seu veículo e acabou fazendo esse acidente de trânsito, vitimando a sua amiga ali fatalmente. A Gisele foi encaminhada para os procedimentos legais, foi presa no ato e foi constatado ingestão de bebida alcoólica acima do nível permitido por várias vezes a mais. Além disso, ela já tinha restrição na carteira de motorista, que já poderia ter levado à apreensão tanto do veículo quanto da sua carteira nacional de habilitação. Ela estava presa preventivamente até amanhã desta terça-feira, do qual conseguiu a liberação e vai responder aí os atos, né, dentro da Justiça Nacional. O crime chamou a atenção pelo fato de ser duas mulheres, claro, conduzindo um veículo bastante potente, mas que, né, também chama a atenção pela ingestão de bebida alcoólica e direção. Nunca combinou, não vai combinar e acabou trazendo aí esse problema muito grande para a família da Gisele, que agora vai responder criminalmente, inclusive por homicídio, e a família da Aline, que a perdeu, e toda a rede social, uma comoção muito grande aqui no estado com a perda dessa empresária. Então, portanto, né, gente, é bom ficar de olho nessa combinação. Se seu amigo, marido, mulher acabou ingerindo bebida alcoólica, não pegue carona. A gente não sabe a condição real do outro, pois nunca combina. A gente segue seguindo esse caso por aqui, acompanhando, melhor dizendo, esse caso aqui no estado. Olha, como a Michele falou, álcool e direção não combinam, mas infelizmente nem todo mundo leva isso a sério. Olha só, um policial de folga, ele flagrou um motorista bêbado trafegando por uma estrada no Mato Grosso do Sul. E ele seguiu o veículo e gravou toda a ação, até o homem acabar sendo preso. Vamos ver agora com o Wellington Pael. O motorista de 23 anos, visivelmente embriagado e sem carteira nacional de habilitação, foi preso após colocar em risco a vida de diversos usuários na rodovia MS 162, aqui em Mato Grosso do Sul, entre as cidades de Maracaju e Sidrolândia. O condutor dirigia em zigue-zague, jogava o carro contra outros veículos e quase provocou acidentes graves. A prisão foi realizada pela Polícia Militar na entrada de Sidrolândia. E, de acordo com a PM, o major da Polícia Militar, Everton Miller, seguia em um veículo no sentido Sidrolândia quando se deparou com um veículo Golf conduzido pelo suspeito. A partir deste momento, o major passou a gravar a situação e tentar contato com a Polícia Militar. Alô, é da Polícia Militar de Sidrolândia? Tudo bom? Aqui é o Major Everton. Beleza, meu irmão? Irmão, é o seguinte, tô acompanhando aqui um veículo Golf preto. Já quase causou aqui vários acidentes aqui. Vai acabar ceifando a vida de uma família. Meu irmão, eu preciso do apoio de uma viatura vindo de encontro aí. Ao chegar à entrada de Sidrolândia, o motorista ainda tentou fugir e avançou com o veículo contra os policiais, mas acabou contido e preso. Durante a vistoria no automóvel, os policiais, então, encontraram uma garrafa de vinho e outra de cachaça. Após a prisão, o jovem admitiu que havia fumado maconha. No momento da abordagem, 2 motociclistas também se aproximaram da equipe policial e afirmaram que quase foram lançados para fora da rodovia durante ultrapassagens perigosas feitas pelo condutor. Mesmo detido, o autor passou a fazer ameaças aos policiais, alegando pertencer a uma facção criminosa e dizendo que iria ferrar com a vida dos militares. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. Olha, você sabia que o Brasil é o 3º país do mundo que mais usa a inteligência artificial? Pois é, mas o problema é que muita gente está usando a IA para substituir os médicos e fazer diagnósticos. Quem vai contar essa história para a gente é a Bárbara Benício. O Brasil está entre os 3 países que mais utilizam o ChatGPT semanalmente, perdendo só para os Estados Unidos e Índia. Mais de 140 mensagens são enviadas semanalmente e entre elas estão perguntas para fins médicos. Pessoas que usam o ChatGPT para consultas ou diagnósticos. Apesar do potencial, há muitos riscos nessa prática, que já é feita por milhares de pessoas. Em um caso, por exemplo, um paciente conseguiu descobrir um bloqueio arterial depois do ChatGPT ter insistido para ele fazer exames mais aprofundados. Mas, por outro lado, o ChatGPT já alarmou uma menina de um possível tumor
que não existia. Estudos apontam que a IA acerta menos da metade dos diagnósticos. Por isso, é preocupante usar a ferramenta para substituir um atendimento médico. Então, além de ter o perigo de piorar o caso clínico de alguém, quando compartilhar exames... Olha aí, se você mora no Rio de Janeiro, vai uma boa notícia para você. Amanhã, quarta-feira, será ponto facultativo no Rio. A medida foi tomada pelo governador Cláudio Castro, atendendo a pedidos dos torcedores do Flamengo e do Vasco, que vão disputar finais. O Anderson Nascimento vai trazer os detalhes. O estado do Rio de Janeiro terá ponto facultativo na próxima quarta-feira para os jogos finais envolvendo o Flamengo e o Vasco. Inicialmente, o prefeito Eduardo Paes anunciou a medida para a capital fluminense, mas, em seguida, o governador Cláudio Castro ratificou a decisão para todo o estado. O esquema vale a partir do meio-dia. O Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain às 2h da tarde pela decisão do Intercontinental no Catar. E o Vasco pega o Corinthians às 9h30 da noite, na ida da final da Copa do Brasil em São Paulo. Através das redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a comemorar dizendo que ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador é flamenguista. Castro também explicou que quarta-feira os times não vão se confrontar. Por isso o dia é dos dois. Ele disse ainda que ele e o Eduardo Paes já trataram do assunto e decidiram que a partir do meio-dia o ponto facultativo vale em todo o estado. Detalhes virão em um decreto a ser publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira. Após o aviso do prefeito e do governador do estado, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do município do Rio de Janeiro e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro informaram que o comércio funcionará normalmente na data. Segundo eles, é compreensível a importância do esporte, especialmente do futebol, para o Rio. Porém, é necessário lembrar que as medidas como esta sempre afetam o comércio, principalmente nesse período das festas de fim de ano, que é o momento mais importante para empresas, lojistas, assim como para todos os que trabalham no setor. Olha aí, agora uma história revoltante. Um cachorro ele foi amarrado a um caminhão e arrastado por 1 quilômetro. Isso aconteceu em Santa Catarina. Vamos ver. Um homem de 34 anos amarrou seu cachorro em um caminhão e o arrastou por cerca de 1 quilômetro em Blumenau, Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante e indiciado por maus tratos. As autoridades tomaram conhecimento do caso ao analisar as imagens de câmeras de segurança que registraram todo o ocorrido. Dá só uma olhada. As imagens são lamentáveis. O cão foi encontrado junto ao tutor com feridas pelo corpo, além de unhas arrancadas e partes musculares expostas. Segundo a Polícia Civil, o homem admitiu que não levou o cachorro ao veterinário durante 16 dias desde o ocorrido, passando somente óleo de girassol nos ferimentos. O animal passou por atendimento veterinário na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, que confirmou que ele estava em situação de maus tratos e sofrimento desnecessário, necessitando de atendimento profissional imediato. Ainda conforme as autoridades, no dia do crime, o motorista teria sido alertado por testemunhas de que o animal estava preso no veículo, mas seguiu viagem mesmo assim. Em depoimento, o tutor do cachorro afirmou que tem o cão há cerca de 1 ano e não percebeu que o animal estava preso no veículo quando saiu. O cachorro foi resgatado e passará por tratamento. Depois que se recuperar, ele será encaminhado para adoção. Vamos falar de política agora. Fernando Haddad decidiu deixar o Ministério da Fazenda. Isso deve acontecer até fevereiro. E em seguida ele vai coordenar a campanha do presidente Lula à reeleição. O ministro, inclusive, já conversou com o próprio presidente sobre a saída e sugeriu o secretário executivo da pasta, Dario Durigan, para o cargo. O partido do ministro insiste que ele seja candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado e enxerga até mesmo a possibilidade dele concorrer a vice-presidente. Apesar dos apelos da liderança petista, Haddad tem insistido que não pretende se candidatar a nenhum cargo eletivo. E sua ideia seria de coordenar a campanha de Lula à presidência da República. Assim, o ministro da Fazenda pretende deixar o governo até o fim de fevereiro. Em sua gestão, a economia era vista como o maior problema do país por 22% dos brasileiros, percentual que caiu para 11% neste mês, de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha.
Haddad já teria conversado com Lula sobre a saída e o presidente, segundo integrantes do PT, teria aceitado a possibilidade. O ministro até já sugeriu um nome para sucedê-lo, o do secretário executivo do ministério, Dário Duriga. Apesar de tudo, a liderança do partido ainda diz preferir que o ministro concorra ao governo estadual ou ao Senado por São Paulo. E afirmam que seria um desperdício e até mesmo um problema ele não se candidatar, já que é um dos nomes mais conhecidos da legenda com capacidade de puxar voto. Uma das prioridades do partido e de Lula é eleger um número grande de senadores em 2026 para tentar barrar uma formação de uma maioria da direita no parlamento. Além disso, um bom desempenho em São Paulo é considerado crucial para que o presidente consiga se reeleger. Neste contexto, a candidatura de Haddad seria fundamental. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Entre em nosso estúdio. Mais uma vez, bem-vindo, Bruno. Bruno, o mercado da bola, né? O mercado da bola segue a todo vapor e tem clube que agiu rápido e acertou com um novo treinador para a próxima temporada. Conta pra gente. Pois é, Kleber, boa tarde a você e também a todos que nos assistem. O Cruzeiro acertou a chegada do técnico Tite após Leonardo Jardim pedir para sair do clube mineiro. O treinador deve fazer sua estreia na beira do gramado logo no Campeonato Mineiro, daqui menos de um mês. O Cruzeiro acertou com o técnico Tite para ocupar a vaga deixada por Leonardo Jardim, que saiu após a eliminação da Copa do Brasil. Além da campanha de semifinal, o time terminou em terceiro na Série A do Brasileirão, conseguindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. A diretoria do clube trabalhou rápido e, junto dos representantes do treinador, acertou os últimos detalhes contratuais. Tite deve ser apresentado ainda hoje e seu contrato é válido até o fim do ano que vem. O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro, enfrentando o Pouso Alegre no Mineirão e já com o Tite na beira do gramado. Pelo Brasileirão, a Raposa inicia a disputa diante do Botafogo no Rio de Janeiro no fim do próximo mês. Tite está com 64 anos e não trabalha desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo. Em abril deste ano, o treinador chegou a um acordo verbal para comandar o Corinthians, mas sofreu com uma crise de ansiedade e desistiu de assumir a equipe. Recentemente, ele anunciou que está pronto para voltar a trabalhar. Essa será a segunda passagem do treinador pelo futebol mineiro. Em 2005, o técnico comandou o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, mas saiu um pouco antes da equipe ser rebaixada para a Série B. Em 2022, ele chegou a afirmar que ainda tem uma dívida com o arquirrival do Cruzeiro. E, Bruno, amanhã nós teremos o primeiro duelo da final da Copa do Brasil. Promete ser um jogão, né? E o confronto promete, como eu disse, pegar fogo. E não só é o título que interessa, mas a premiação também é bastante atrativa, né, Bruno? Com certeza, Kleber. Além da taça e da vaga para a Libertadores do ano que vem, a premiação milionária também é visada. Só para ter uma ideia, o bônus para o campeão é de 77 milhões de reais. Inclusive, chega a ser a Copa Nacional com a maior premiação do mundo. O título da Copa do Brasil e a vaga direta para a Libertadores do ano que vem não são a única coisa que enche os olhos de Corinthians e Vasco. Os adversários da final querem também encher seus cofres com a maior premiação paga por uma Copa Nacional no mundo inteiro. Apesar do real desvalorizado e do Brasil ser um país menos rico do que o primeiro escalão da Europa, a Copa do Brasil paga muito mais do que as Copas Nacionais da Europa. O vencedor da Copa do Brasil recebe um bônus de 77 milhões pelo título. O valor é 400% maior do que os 2 milhões de libras, cerca de 15,3 milhões de reais, destinados ao campeão da Copa da Inglaterra, a nação onde está a maior parte dos clubes mais ricos da atualidade. A diferença é ainda mais gritante para a Copa do Rei, o torneio mata-mata nacional que os poderosos Barcelona e Real Madrid jogam anualmente. Na Espanha, a taça vale apenas 1,2 milhões de euros, cerca de 7,6 milhões de reais. Tirando o Brasil, o país que melhor remunera o campeão da Copa é a Alemanha. O ganhador da Copa da Alemanha ganha 4,3 milhões de euros, cerca de 27,2 milhões de reais com o título.
E se o troféu da Copa do Brasil vale 77 milhões, o faturamento total da competição para o ganhador acaba sendo bem maior. Como cada avanço de fase gera bônus, o campeão da edição de 2025 do torneio deve ter um lucro total de quase 100 milhões de reais. A discrepância entre as premiações pagas aqui e no exterior é só uma amostra de como o futebol pentacampeão mundial gosta de um mata-mata e valoriza a Copa do Brasil. Ao contrário da elite europeia, que trata suas Copas nacionais como torneios de menor importância, no Brasil a competição é protagonista do calendário, tanto que em 2025 será o último jogo oficial do ano. Além de que a partir de 2026, campeão e vice passarão a se classificar para a Libertadores, diferente da Europa, que esse tipo de torneio não serve como qualificatória para a Champions. E Bruno, uma informação quente agora, olha só, acabou agora há pouco uma das premiações mais importantes do futebol mundial, o The Best. Conta pra gente então os detalhes e os vencedores, Bruno. Com certeza, Kleber. A cerimônia da FIFA aconteceu lá no Catar. Algumas premiações, como o melhor goleiro e goleira, prêmio Puskás e Marta, dado para o gol mais bonito da temporada masculino e feminino, já haviam sido divulgados antes da premiação. E agora há pouco também foram divulgados outros vencedores, como o prêmio de melhor treinadora, que foi para Sarah Wiegman, ela que é comandante da seleção inglesa. Já no masculino, Luiz Henrique foi premiado após vencer o campeonato francês e a Champions League com o PSG. Enquanto isso, nas principais premiações do evento, Aitana Bonmati levou o terceiro ano consecutivo o prêmio de melhor jogadora da temporada. Já no masculino, Ousmane Dembélé, que havia vencido a Bola de Ouro, foi novamente premiado, agora pela FIFA, como melhor jogador da temporada. E na seleção do ano ficaram Donnarumma, do Manchester City, Hakimi e William Pátio, do PSG, Van Dijk, do Liverpool e Nuno Mendes, do PSG. Cole Palmer, do Chelsea, Jude Bellingham, do Real Madrid, Vitinha, do PSG, Pedri e Lamine Yamal, ambos do Barcelona, e fechando a seleção, Ousmane Dembélé. Bom, predomínio aí dos jogadores do PSG após essa boa temporada aí da seleção da equipe francesa, que inclusive amanhã encara o Flamengo e promessa de outro jogão, não é mesmo, Kleber? Com certeza, Bruno, e às 18h30 a gente traz as informações completas, os detalhes dessa premiação, né, Bruno? Com certeza, Kleber. Até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.